Há verdades escondidas nas páginas da Bíblia que poucos ousam desvendar. Entre elas, uma revela segredos que podem mudar para sempre a forma como enxergamos a vida e a eternidade. Não é um mistério comum, é algo que atravessa o visível e toca o invisível. Durante séculos, essa mensagem ficou camuflada, mencionada em breves passagens, mas raramente explicada em profundidade. Por que esse silêncio? O que torna esse ensinamento tão especial e, ao mesmo tempo, tão negligenciado? Entender isso é como abrir uma porta para uma dimensão completamente nova. Algo que não apenas transforma o que sabemos, mas também nos conecta a algo infinitamente maior do que qualquer compreensão terrena. É o tipo de revelação que desafia, inquieta e, ao mesmo tempo, ilumina. Não são palavras vazias, mas uma verdade que exige ser explorada com cuidado e atenção. Você está preparado para essa jornada? O que está prestes a ser revelado pode transformar sua perspectiva sobre o que realmente importa na vida. O conceito dos três céus. Há uma ideia fascinante escondida na Bíblia, pouco comentada, mas incrivelmente intrigante: os três céus. Não se trata apenas de algo místico ou distante, mas de uma revelação profunda sobre a vida espiritual. Quem já parou para refletir sobre o que isso realmente significa, pode sentir a complexidade desse conceito que vai muito além de nuvens e estrelas. O primeiro céu é algo que todos vemos diariamente, mas talvez sem enxergar sua verdadeira função. A atmosfera terrestre, as nuvens que carregam a chuva, as estrelas que iluminam a noite, tudo isso é parte desse manto visível criado como proteção para a Terra. No entanto, o que mais se esconde por trás dessa camada que parece tão comum? Ao se afastar da simplicidade do céu visível, encontramos um segundo céu misterioso. Este não é acessível aos olhos humanos, mas seu impacto é sentido a cada instante. É ali, segundo a Bíblia, que forças espirituais travam batalhas invisíveis, lutando por aquilo que muitos de nós nem sequer entendem completamente. Antes de continuarmos, quero pedir algo especial a você. Se esse tema já despertou sua curiosidade e você deseja aprender ainda mais, inscreva-se no canal agora. Assim, você apoia nosso trabalho e garante que não perderá nenhum dos próximos conteúdos. Deixe também o seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Sua interação faz toda a diferença. Essas batalhas no segundo céu não são apenas histórias simbólicas. Elas moldam nossas vidas de formas que nem sempre percebemos. Cada decisão, cada dificuldade pode estar conectada a essa dimensão espiritual, onde forças do bem e do mal se enfrentam constantemente. E ainda existe o terceiro céu, o mais sublime de todos, onde a presença direta de Deus reina. Este não é apenas um local, mas um estado de perfeição e glória. É ali que a promessa de paz eterna se cumpre, reservada para aqueles que seguem fielmente os ensinamentos sagrados da Bíblia. O conceito dos três céus une o tangível e o invisível, conectando a nossa existência terrena ao eterno. Mas por que esse tema, tão poderoso, é tratado quase como um segredo? Há uma resistência silenciosa em trazer à tona questões que desafiam o foco naquilo que é material. Talvez muitos temam que entender os céus desloque nossas prioridades. Afinal, se as pessoas compreendessem a profundidade dessas dimensões, suas vidas não seriam transformadas? Ou será que o desconforto em abordar algo tão espiritual revela uma fragilidade em nossa própria fé? Enquanto o mundo busca explicações científicas para tudo, o conceito dos três céus permanece como um enigma, misturando o que podemos ver com o que devemos crer. É um convite para explorar não apenas o universo, mas os mistérios mais profundos da nossa existência. E assim, a Bíblia segue trazendo perguntas que nem sempre estamos prontos para responder. Os três céus não são apenas sobre o que está acima de nós, mas sobre o que molda tudo ao nosso redor. Será que estamos preparados para entender e viver com essa verdade tão profunda? O primeiro céu. Entre todas as dimensões mencionadas na Bíblia, o primeiro céu parece ser o mais simples, mas está repleto de significado. Olhar para ele pode parecer algo comum, afinal,
está sempre acima de nós, mas quem realmente compreende o que ele representa? Esse céu visível carrega uma função muito maior do que aparenta. A atmosfera que nos cerca não é apenas um elemento natural. Ela foi cuidadosamente criada para sustentar a vida na Terra, funcionando como um escudo protetor contra forças externas. Cada detalhe, desde o azul que ilumina o dia até o brilho das estrelas à noite, reflete a grandeza divina em ação. Esse manto que cobre o mundo não está lá apenas para impressionar ou inspirar. As nuvens, os ventos e a chuva desempenham papéis essenciais, criando um equilíbrio necessário para a sobrevivência. Algo tão cotidiano guarda uma complexidade extraordinária que não pode ser ignorada. A Bíblia nos lembra que esse primeiro céu é um reflexo da mão criadora de Deus. Ele está diante dos nossos olhos, mas muitas vezes passa despercebido, mesmo sendo um lembrete constante da presença divina em nossa existência. Ao mesmo tempo, o primeiro céu é um símbolo de conexão. Ele une a realidade visível ao que está além do alcance humano, criando um vínculo entre o terreno e o espiritual. Sua imensidão revela um senso de propósito que transcende o que é aparente. A beleza natural desse céu, desde cada nascer até cada pôr do sol, reflete a criatividade infinita do Criador. É uma demonstração viva de harmonia e equilíbrio, um espetáculo silencioso que se repete a cada dia sem jamais perder seu impacto. Por mais tangível que seja o primeiro céu, ele é apenas uma introdução. Existe um limite no que pode ser enxergado, como um véu que cobre aquilo que está reservado para outros níveis da existência. A criação aqui não termina, ela apenas sinaliza o caminho. O primeiro céu é uma prova de que nada na criação foi feito por acaso. Cada detalhe, desde as cores do céu até o ciclo das estações, revela um planejamento intencional que sustenta a vida e a ordem no mundo. Sua presença é constante, ainda que sua profundidade muitas vezes passe despercebida. O que é visível no primeiro céu traz um senso de continuidade que conecta o terreno com o eterno. Ele não é o fim, mas o início de uma jornada que conduz ao que é mais profundo e espiritual. E assim, o segundo céu começa a se revelar, com todos os seus mistérios. O segundo céu. Se o primeiro céu está ao alcance dos olhos, o segundo se encontra além, em uma dimensão invisível. A Bíblia o descreve como um lugar onde batalhas espirituais intensas ocorrem, moldando realidades que nem sempre compreendemos. Não é algo que se possa tocar ou ver, mas seu impacto é sentido a cada momento. Esse segundo céu é palco de uma luta contínua entre forças do bem e do mal. É como se fosse uma arena espiritual, onde decisões e ações humanas têm consequências muito além do que se imagina. Cada escolha, por mais simples que pareça, reverbera nesse espaço. As Escrituras revelam que essa dimensão não é um mito ou uma ideia abstrata. Ela influencia diretamente nossas vidas, trazendo à tona conflitos internos e externos que muitas vezes nos desafiam. Não é um espaço distante, mas uma realidade paralela que interage com o cotidiano. Nesse ambiente, as forças espirituais atuam em constante oposição. O bem busca proteger, guiar e fortalecer, enquanto o mal tenta desviar e destruir. É uma batalha silenciosa, mas implacável, travada em um nível que está fora do alcance humano direto. O segundo céu não é um lugar de paz, mas de confronto. Ele representa a tensão entre luz e trevas, uma disputa que não tem pausa. É ali que as orações se tornam armas, e a fé, um escudo contra ataques invisíveis, mas poderosos. Embora seja um espaço de conflito, o segundo céu também é um reflexo da graça divina, que permite que os fiéis resistam e superem adversidades. Cada vitória espiritual aqui ecoa, trazendo fortalecimento e renovação, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Essa dimensão invisível não é isolada, está conectada à nossa vida terrena. Suas influências, embora sutis, são decisivas. Muitas vezes, os desafios enfrentados no dia a dia têm suas raízes nessa batalha invisível, exigindo de nós discernimento e resiliência. Ao mesmo tempo, o segundo céu aponta para uma realidade maior,
que transcende os limites do que é material. Ele nos lembra de que a vida espiritual é tão real quanto a física, mesmo que muitas vezes passe despercebida ou seja ignorada. O segundo céu é um elo entre o que vemos e o que está por vir. Suas batalhas silenciosas preparam o caminho para algo maior, que está reservado no terceiro céu. É um chamado à vigilância e à fé, pois a história não termina aqui. Se esse tema já está te fazendo refletir, é porque ele carrega uma profundidade única. Por isso, aproveite este momento para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode transformar sua perspectiva. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também precisa conhecer essa mensagem. Juntos, podemos alcançar mais pessoas. O terceiro céu. Depois do confronto e da tensão que permeiam o segundo céu, o terceiro céu surge como o destino final, onde a plenitude da presença divina é revelada. Este é o céu da perfeição, um lugar reservado para os que trilham o caminho da fé. Aqui, não há dor, nem sombra de imperfeição, apenas a glória eterna. A Bíblia descreve esse lugar como um estado de paz absoluta, onde o tempo e o espaço deixam de existir como os conhecemos. É o céu que transcende toda a compreensão humana, um santuário de luz onde Deus reina soberano, cercado por anjos e almas purificadas. Este terceiro céu não é apenas um local, mas a culminação de tudo o que é espiritual. É o objetivo final da jornada terrena, o destino dos que permanecem firmes diante das adversidades. Cada ato de fé ecoa nesse espaço, como uma canção que ressoa pela eternidade. A presença divina é o centro desse céu. Não há necessidade de sol ou estrelas, pois a luz que emana de Deus é suficiente para iluminar tudo. É um ambiente de perfeição, onde a justiça, a bondade e o amor existem em sua forma mais pura. A vida no terceiro céu é descrita como um estado de glória contínua. Tudo que é terreno, transitório e imperfeito se dissolve, dando lugar à verdadeira essência do que fomos criados para ser. É o descanso prometido após a caminhada da vida. Os mistérios do terceiro céu são um convite ao anseio espiritual. Ele não é apenas um ponto final, mas uma recompensa que dá sentido à jornada. Aqui, todo sofrimento e luta encontram seu propósito, em um lugar onde a eternidade revela a verdadeira dimensão da existência. O terceiro céu conecta diretamente a humanidade com Deus, eliminando barreiras e limitações. Não há mais medo, tristeza ou incertezas. Apenas a certeza de uma comunhão plena, que é o maior dos tesouros para aqueles que perseveram na fé. Esse céu é mais do que uma promessa. Ele é o reflexo da fidelidade divina, um lembrete constante de que os céus anteriores, com seus desafios e belezas, são apenas uma introdução àquilo que está reservado para os que confiam e esperam. Cada aspecto do terceiro céu revela um pedaço da eternidade que aguarda. Ele não é um lugar distante, mas o destino ao qual cada alma fiel é chamada. E é aqui que a história de fé alcança seu clímax, em um lugar onde o temporal se dissolve no eterno. Compreender os três céus descritos na Bíblia é mais do que um estudo teológico, é uma experiência transformadora. Cada nível celestial revela uma dimensão da existência que conecta o terreno ao eterno, despertando um entendimento mais profundo sobre o propósito espiritual. Essa visão amplia o horizonte da fé, levando a uma percepção maior da presença divina em cada detalhe da criação. O primeiro céu, com sua beleza visível, é um lembrete constante da grandiosidade do Criador. O segundo, invisível e misterioso, desafia o entendimento humano e revela o poder das batalhas espirituais. Já o terceiro céu é o ápice, o destino eterno reservado aos que perseveram. A espiritualidade ganha novo sentido ao perceber que os céus não estão isolados, mas interligados. Eles formam um caminho contínuo, onde cada fase da vida reflete uma preparação para o que está por vir. O impacto dessa compreensão é direto. Ela transforma a maneira como encaramos nossas escolhas, lutas e esperanças.
O segundo céu, em especial, nos lembra da realidade das forças que atuam além do que é visível. Essa dimensão reforça a necessidade de vigilância espiritual e da prática da fé como um escudo contra os desafios que muitas vezes têm origens invisíveis. A promessa do terceiro céu inspira perseverança e entrega. Saber que existe um lugar de glória eterna não apenas conforta, mas motiva a seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. A fé deixa de ser apenas um conceito e passa a ser a base que sustenta cada passo em direção à eternidade. Cada céu, com suas características únicas, também revela um reflexo da nossa relação com Deus. É como um espelho que nos mostra onde estamos e nos convida a ir além. Essa jornada espiritual não é apenas individual, ela se conecta ao propósito maior de toda a criação. O impacto espiritual dos três céus é profundo porque nos lembra de que não somos meros passageiros na existência. Cada um de nós tem um papel nesse plano eterno, onde o físico, o espiritual e o divino convergem para formar a história maior da humanidade. Essa revelação também quebra barreiras entre o material e o espiritual. O que antes parecia separado, agora é percebido como parte de um todo maior. A vida terrena ganha significado, não como um fim em si mesma, mas como um capítulo de algo eterno. Ao entender os três céus, somos desafiados a viver de forma mais consciente, sabendo que cada escolha reflete uma realidade maior. É um chamado para caminhar em direção ao propósito final, que culmina no encontro com o terceiro céu. Embora a Bíblia traga menções claras sobre os três céus, esse tema raramente é abordado em sermões ou discussões. O silêncio em torno dessa revelação levanta questionamentos sobre o que impede tantas igrejas de explorar um assunto tão profundo e transformador. Há um desconforto evidente em lidar com algo que vai além do tangível. Falar sobre os céus não é apenas tocar no espiritual, mas também confrontar ideias que desafiam o foco no material. Muitas mensagens se concentram em questões práticas da vida cotidiana, enquanto os três céus exigem um mergulho mais profundo no significado da existência. Isso, por si só, é desafiador para muitos. A complexidade do tema também contribui para esse afastamento. Entender os três céus requer mais do que conhecimento. Demanda uma abertura para verdades espirituais que nem sempre são fáceis de aceitar. A luta invisível no segundo céu e a promessa do terceiro confrontam diretamente a mentalidade limitada ao que é terreno. Outro ponto é o impacto que essa mensagem pode causar. Falar sobre o terceiro céu, por exemplo, pode deslocar a atenção de muitas pessoas para o eterno, tirando o foco das necessidades imediatas. É uma mudança de perspectiva que nem todos estão prontos para acolher ou ensinar. Além disso, tratar desse assunto é mergulhar em áreas que podem parecer desconfortáveis para alguns líderes religiosos. As batalhas espirituais no segundo céu revelam um conflito constante que pode assustar aqueles que preferem mensagens mais leves ou inspiradoras. Esse silêncio, no entanto, não diminui a importância do tema. Pelo contrário, torna ainda mais evidente a necessidade de trazer à tona essa verdade que conecta a vida terrena ao propósito eterno. A mensagem dos três céus é um lembrete poderoso de que a fé não é apenas um conforto, mas uma direção para algo maior. A ausência dessa pregação também reflete o impacto do materialismo em nossa espiritualidade. Quanto mais presos ao que é palpável, menos espaço há para entender o que não pode ser visto. Os três céus, por sua natureza, confrontam essa visão limitada e chamam à reflexão. Apesar da resistência em abordar esse tema, ele continua presente nas Escrituras, esperando por corações dispostos a ouvir e entender. Não é um assunto destinado ao esquecimento, mas um convite a explorar os mistérios de Deus com profundidade e coragem. A pregação dos três céus, quando feita, desafia, transforma e eleva a compreensão sobre o propósito de vida. Ela não é apenas um ensinamento, mas um chamado à eternidade, lembrando que cada escolha aqui reflete algo muito maior. A ideia dos três céus na Bíblia não surge de forma isolada. No período em que os textos foram escritos,
a visão de múltiplas camadas celestiais era amplamente aceita em várias culturas antigas. Para os hebreus, esses céus representavam mais do que simples divisões físicas. Eram símbolos profundos de conexão entre o humano e o divino. O primeiro céu, visível e palpável, remetia à criação imediata, algo que todos podiam observar e admirar. Já o segundo céu, com sua invisibilidade, era uma representação das forças espirituais e do desconhecido. Por fim, o terceiro céu destacava-se como o lugar da presença divina suprema, uma promessa de esperança para os fiéis. Essa estrutura não apenas refletia uma organização espiritual, mas também dialogava com a percepção cósmica da época, onde os céus eram vistos como um reflexo da ordem divina. A mensagem bíblica, porém, transcendeu esse contexto, apresentando os céus como dimensões que conectam cada pessoa ao propósito eterno. Compreender os três céus descritos na Bíblia não é apenas uma questão teológica, é algo que pode transformar diretamente a forma como vivemos. Cada dimensão celestial traz lições que se aplicam ao cotidiano, mostrando como o terreno e o espiritual estão profundamente conectados. O primeiro céu, com sua beleza visível, nos ensina a valorizar a criação e a reconhecer a presença divina em cada detalhe do mundo. Já o segundo céu, onde batalhas espirituais ocorrem, reforça a importância de estarmos atentos às escolhas que fazemos, além de buscar proteção e sabedoria por meio da oração. A promessa do terceiro céu, por sua vez, inspira esperança e perseverança. Saber que existe um destino final de paz e glória ajuda a enfrentar os desafios diários com uma perspectiva renovada. Cada ato de fé, por menor que pareça, reflete a busca por esse propósito eterno. A mensagem dos três céus não está isolada. Ela ressoa em diversos trechos das Escrituras, criando uma conexão rica e profunda com outros textos bíblicos. Essa interligação revela como o conceito se estende por toda a narrativa sagrada, oferecendo novos ângulos de interpretação. No livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 26, o profeta descreve uma visão do céu aberto, onde vê um trono celestial e a glória de Deus. Essa visão antecipa a ideia do terceiro céu como o lugar da presença direta divina, onde o Criador revela sua majestade em sua plenitude. Nas cartas de Paulo, especialmente em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4, ele menciona ter sido arrebatado ao terceiro céu. Esse relato oferece um vislumbre do que significa experimentar essa dimensão celestial, mesmo enquanto ainda estamos na Terra, revelando um estado espiritual superior. O livro de Apocalipse, capítulos 4 e 21, é repleto de imagens celestiais. O capítulo 4 descreve o trono de Deus, cercado por seres celestiais e um cenário de adoração, refletindo o terceiro céu. Já o capítulo 21 apresenta a Nova Jerusalém, um lugar de perfeição, que simboliza a promessa final aos fiéis e a comunhão eterna com Deus. Essas passagens mostram como o conceito dos céus permeia as Escrituras, conectando visões proféticas, experiências espirituais e a promessa de um destino eterno. Os três céus da Bíblia não são apenas uma ideia distante, mas uma revelação que conecta a vida terrena ao propósito eterno. Cada céu carrega um significado profundo, desafiando a forma como enxergamos a criação, a fé e a eternidade. Ao compreendermos essas dimensões, somos chamados a refletir sobre nossa caminhada espiritual e o que realmente importa. E agora, quero saber de você. Qual dessas dimensões mais te impactou? O que esse tema revela sobre o propósito da vida? Compartilhe sua visão nos comentários, pois a sua opinião é essencial para continuarmos explorando juntos essas verdades tão profundas. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para aprender mais sobre a Bíblia e seus mistérios. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você ficou até o final, comente: ouvi os céus.